E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje eu vos trago aqui novamente mais um vídeo, mais um react, dessa vez patrocinado aqui novamente pelo CKRPL. Um salve maninho, muito obrigado pelo seu patrocínio. Ele pediu para trazer aqui o vídeo sobre o que Evangelion realmente é, para fechar com chave de ouro nessa saga sobre Evangelion que tá aqui no canal. Bom, é isso, estou curioso, vamos lá. Não precisa de legenda, né? Sobre o que Evangelion realmente é. Vamos lá. Do canal Quadro em Branco. Neon Genesis Evangelion é um anime que se passa após o chamado Segundo Impacto, evento Segundo ocorrido Impacto. quando o humano entrou em contato com Adão no Polo Sul, acarretando na extinção de 50% da população. No ano de 2015, a humanidade, então é meio que tipo pós-apocalíptico. a extinção de 50% da população. 50%? No ano de 2015, a humanidade, descendente de Lilith, segue se defendendo da ameaça dos anjos, descendentes de Adão que poderiam causar um terceiro impacto, e para isso, a SIG, a organização religiosa que detém os mano, e por que o pai do Shinji quer trazer esse cara de volta, mano? Cria NERV, parte da organização chefiada por Gendo Ikari, responsável pela construção dos Evas, máquinas orgânicas imensas que podem ser pilotadas somente por crianças que conseguem atingir a necessária taxa de sincronização, tudo como parte de uma corrida por isso que ele pede pro filho dele. Instrumentalização humana, a destruição total das barreiras de ego que resultaria em uma grande consciência coletiva representando uma espécie de ascensão à divindade e, por que não, a realização de objetivos pessoais. Se isso tudo pareceu um tanto quanto confuso para quem ainda não assistiu Evangelion, fica tranquilo. Um pouquinho. Isso também é muito confuso para quem já viu a série. Eu mesmo nem teria conseguido escrever essa parte do roteiro se não fosse o vídeo super didático, mas ainda com suficiente personalidade para não ser mais um desses vídeos enfadonhos de explicação do YouTube, do VideoQuest, que eu vou deixar na descrição, mas esse é exatamente o meu ponto. Em Evangelion, o conceito não é tão importante assim. Essa hora já deve ter um monte de fã super nervoso com o que eu acabei de dizer, mas esse culto à mitologia começa a ficar meio problemático à medida que vai criando a falsa ideia de que não entender essa organização muito específica de eventos significa não entender a série, onde na verdade deveria existir uma afirmativa ainda mais adequada. Decorar todos os elementos mitológicos de Evangelion não significa absorver tudo que Evangelion tem a dizer, até porque isso nem de longe é a prioridade. É mais metáfora, né, que vocês falaram. Que alguma coisa é simplesmente jogada. No geral, eu acho super eficiente como analogia. Conceitos como Adão, Lilith e Eva são todos cuidadosamente localizados na trama, de forma até menos óbvia do que poderia. Em alguns textos, Lilith é descrita como a primeira mulher que se rebela por não aceitar uma posição inferior ao homem, já que ambos Lilith é um demônio, né? A semelhança de Deus. A decisão do anime é partir desses dois símbolos iniciais, Adão e Lilith, em vez da mais disseminada figura da Eva. Na trama, os Evas são clones subservientes de Adão, que podem ser controlados, como um análogo da mulher domesticada sendo feita a partir da costela de Adão na Bíblia, já antecipando uma discussão de gênero que é central à trama. Ou vocês acham que a Arei, recusando ser invadida pelo Gendo enquanto diz que não é a boneca dele, só é importante porque Lilith rejeitou Adão? Que esse é um caminho comum à estrutura de Evangelion. Essa referência paralelo, servindo como função prática para então representar algo internamente. Vamos pegar o campo AT, ou campo de terror absoluto, que na prática é tipo um campo de força, uma barreira quase impenetrável que os anjos e os Evas podem usar tanto para atacar quanto para se proteger, e por isso só um seria capaz de destruir o outro. Se a gente trouxer para a filosofia, remete diretamente ao dilema do ouriço, que inclusive chega a ser mencionado, uma parábola escrita pelo Schopenhauer que fala sobre ouriços que podem morrer de frio se afastarem demais, mas se machucam com os espinhos uns dos outros quando se aproximam. Esse é o subtexto filosófico por trás do campo AT, necessário para se proteger e que também pode machucar. Isso, se tu preferir, para essa direção. A direção que o anime vai... A barreira que todos têm em seus corações. Isso em algum rap, mano. Acho que foi dito isso em algum rap. Não é tão difícil assim. No fundo, por mais raso que possa parecer, o campo AT, o dilema do ouriço, significa isso aí mesmo. A ideia de que quando a gente se fecha, pode machucar os outros, mas quando se abre, pode acabar se machucando. Num sentido emocional mesmo, que qualquer pessoa pode entender e se identificar. E no final das contas, é sobre isso que o anime é. É isso que Evangelion quer responder. É muito preciosismo levantar a barreira de uma suposta intelectualidade hipercomplexa por trás da obra, quase como se quisesse provar alguma coisa pra si mesmo ou simplesmente afastar o telespectador mais casual como se ele não merecesse aquilo ali. Nem o próprio anime se leva tão a sério. Ele tira sarro dos personagens imponentizões que, mesmo passando um calor da porra, não podem perder a postura. É meio que os criadores dizendo: ei, tá vendo? Por trás de toda essa roupagem tem pessoas ali. Pessoas.
E no máximo isso pode parecer complicado em Evangelion. A roupagem, anjos, Evas, essas coisas. Sim. Mas tipo, coisas como a semente de Adão e de Lilith, como vieram parar na Terra, quem diabos trouxe isso? Essas informações existem, mas nem chegam a ser discutidas no anime. Em suma, elas não É meio importam. que ofuscado, Sério, né? o cabo de energia dos Evas se chama literalmente cordão umbilical. E sem ele, essas crianças não conseguem funcionar por mais de 5 minutos. Não é tão difícil assim. Essas Cê é questões sobre louco, mãe, mano. a relação com o pai, Mas são isso é questões conectado aonde, exatamente? minutos. Não é tão difícil assim. Essas questões sobre mãe, a relação com o pai, são questões universais. O que move a série são conflitos humanos, que qualquer pessoa pode pegar. Sim. Basicamente, personagens. Os caras que não são personagens, os caras da Silly lá, que só funcionam pra trama andar, tem uma hora que eles Silly. são substituídos por umas pedras gigantes e não faz falta nenhuma. Agora o Gendo, que é a mesma coisa que eles, mas pelos próprios motivos, sentimentais e egoístas, humanos, esse sim importa e é super Ele não é caracterizado até o substituído. fim. Ok. E a referência, a parte externa, ou até mesmo a parte objetiva de Evangelion, é focar só numa parte, muito provavelmente a menos importante. O fato é que a pessoa que assistiu o anime e não conseguiu se situar nas referências bíblicas, na parte filosófica mais teórica, ou em todos os conceitos tecnológicos e mitológicos da série, essa pessoa não necessariamente não entendeu o arco principal de Evangelion. Até a instrumentalização humana, um dos pontos mais importantes da trama que acontece mais pra frente, por mais que evoque grandes questões filosóficas sobre o convívio em sociedade, por mais que na prática represente interesses minuciosos de cada parte da série, subjetivamente tá ali com a função de levantar uma grande questão. Eu, como indivíduo, tenho valor? Sobra pro Shinji responder essa pergunta. Nossa. Acontece que o Shinji é um E a personagem gente vê que como que o desagrada Shinji age, muita né? gente. No meio de toda a Ó. empolgação de monstros e robôs Bem que gigantes, vocês falaram. fortalezas subterrâneas e o destino da humanidade em risco, o Shinji é a criança que olha pra tudo aquilo e diz: não, eu não quero fazer parte disso. Os primeiros 2 episódios da série me Eu pegaram acho que eu comentei sobre isso, mano, em algum rap. Que ele não é o tipo clássico protagonista de anime que quer se vingar de tudo pela destruição que esses anjos causaram e tal. cheio, não só porque o conflito do primeiro não é a luta contra o anjo, mas a decisão de pilotar ou não o Eva, a sequência me pegou em cheio porque o segundo, depois de finalmente lançarem a armadura pra superfície, o que a gente tem é toda uma primeira metade totalmente anticlimática, onde nenhum tom vitorioso paira, mesmo que o anjo tenha sido derrotado. O episódio acaba com o Shinji surtando ao lembrar que o próprio robô surtou e, bom, Evangelion é bem mais fudido da cabeça do que aquele final do primeiro episódio pseudo-triunfante podia dar a entender. Hoje em dia algumas dessas Pseudo-triunfante. características podem até parecer mais comuns, mas Evangelion é um anime de 95, foi o primeiro em muita coisa. Imaginar que colocar o peso do mundo nas costas de crianças, ainda mais quando foram abandonadas, perderam a mãe e nunca se encontraram exatamente em lugar nenhum, pensar que isso acabaria com o psicológico delas ainda mais foi muito sagaz e importante. O Shinji é um Brabo. personagem passivo que não consegue se impor e, de fato, não tem muita personalidade. Mas mais importante do que isso, ele é complexo emocionalmente. Muito, diferente viu? do estereótipo ativo e unidimensional com que o homem costuma ser representado, com ideais de honra, coragem e propósito que algum dia algum homem, obviamente, decidiu que eram inerentes a ele. O fato de que todas as mulheres na volta dele têm muito mais ação e gerência do que o próprio Shinji provavelmente agrega bastante no quão fácil é pra boa falei parte das disso pessoas também. que naquele lugar não fariam metade chamar ele de bunda mole. O Shinji sente medo, não se enxerga capaz nem merecedor do próprio lugar, e o anime tá muito mais interessado em entender de onde isso surge e observar outras possíveis qualidades nele do que entregar uma experiência menos intimista nesse sentido. O Gendo, pai dele, incorpora toda a autoridade e agressividade esperada do Shinji, e tá longe de ser um personagem agradável, por mais que tenha uma motivação delicada também. Todos os personagens de Evangelion passam por esses momentos onde a gente descobre o que tem por dentro do que cada um interpreta, como quando a Asuka confessa porque queria que olhassem pra ela, ou quando a Misato se dá conta de que odiava o pai, mas acabou se interessando por um homem igual a ele. Minha passagem Nossa. preferida é uma onde a Hitsuko explica que o supercomputador Magi é composto por 3 aspectos Magi. da mãe dela lutando pelo controle. Ela como cientista, ela como mãe e ela como mulher. A Hitsuko acha que nunca vai ser mãe, então não entende esse aspecto. A respeita como cientista. Como mulher, chegou a odiá-la. A explicação de como o computador resistiu à invasão do vírus naquele episódio não acontece no âmbito tecnológico, por mais que a gente saiba que cada um dos 3 programas tenha diferenças sutis. A parte que resistiu continha a personalidade da mãe da Hitsuko como mulher. A explicação é que, igualzinho à mãe dela, o computador se manteve fiel a esse lado até o fim. Intencionalmente, conflitos humanos. Então lógico que quando os prazos e a verba para a produção do anime apertassem e eles só tivessem 2 episódios para terminar a série, a prioridade seria... Existe uma generalização estranha. Mano, é muito prioridade longo seria- esse anime? Existe uma Episódio 25, generalização estranha 26 na só? internet de que Evangelion
fica bom mesmo lá pelo episódio 16, é muito bom até o 24, e os episódios 25 e 26, os últimos da série, são um lixo. Tá. Eu tenho meus problemas com isso. Por mais que os primeiros episódios sejam objetivamente muito eficientes em estabelecer o tom e as bases da história, essa primeira metade do anime realmente é bastante episódica, e a gente só vai sentir que a trama tá avançando pra uma conclusão mais pra frente. Agora, vale dar essa parte como um bloco isolado da série, pintando a primeira metade toda quase como algo que a gente simplesmente tem que suportar pra chegar na parte que vale a pena mesmo, aí a gente já tá misturando as coisas. Todos esses 15 primeiros episódios, eles não são suportáveis, eles são essenciais. Não só porque estabelecem todos os símbolos e conflitos que vão explodir mais pra frente, mas porque param, respiram e se preocupam com o objeto principal de Evangelion: personagens. Desde idiosincrasias bobas até as relações mais banais entre eles, não servem só pra mover a trama, mas pra construir personagens complexos que sentem, e sem isso, todo o final da série seria totalmente apático. Sentido. Assim como o fato de que todas as missões que eles têm que executar episódio por episódio são extremamente inventivas e têm valor por si só, com a leveza no ponto certo para não ofuscar a dramaticidade da série, mas também não deixando cair para algo pedante. Esse preciosismo todo que relega a primeira metade do anime a um lugar inferior, quase passável, reflete a mesma miopia que eu venho apontando até aqui. Essa mania de pensar Evangelion principalmente como uma sequência de eventos e não como um estudo profundo de personagem. E o exemplo máximo disso se encontra logo à frente: a rejeição absurda que os 2 últimos episódios da série sofrem. O que mais se ouve por aí é um pessoal batendo na tecla de que esse final é mal feito, de que os criadores ficaram sem verba e fizeram qualquer coisa desastrosa que estava longe de ser a intenção inicial, e por isso eles não têm valor. Eu não tô aqui pra discordar da parte a animação aquilo realmente já foi relatado em várias ocasiões que de fato houveram problemas na produção, mas as pessoas têm que parar com essa mania de descreditar artisticamente o resultado de algo pela limitação de recursos anterior à realização. Isso seria invisibilizar uma quantidade incalculável de artistas que produzem obras-primas com o mínimo de recurso possível, um pensamento que beira o elitismo forçado e aqui ainda se mescla com uma outra problemática que vive sendo levantada na arte: tem a filosofia por trás. Obras de arte são produtos do seu tempo, consequência de 1 milhão de influências complexas que vão muito além do que o autor sabe descrever. Em 90 e poucos, né? Filme denunciando racismo que você automaticamente não é racista, por exemplo. Quando a gente fala de arte, por mais que uma coisa influencie a outra, não dá pra resumir uma obra ao que o autor quis fazer, mas sim ao que ele concretamente fez, se o que ele entregou no fim das contas é interessante artisticamente ou não. E eu amo esse final. Ele consegue transformar essas limitações em linguagem, entregando um esquema único que funciona demais no sentido subjetivo. Saltando de personagem em personagem, ou caso em caso, como o anime se refere, ele vai repetindo frames e frases que vão colocando a superfície de cada personagem contra a parede, mano, que como conceito metáfora louco. para eles próprios martelando essas perguntas na cabeça, sufocados pelo julgamento alheio enquanto expõem os conflitos internos. Em algumas partes, de um jeito até bem simbólico, como quando a gente vê a Misato cada vez mais quebrada por dentro enquanto organiza tudo por fora, mas no geral esses personagens que até então guardavam muita coisa pra si são obrigados a se abrir de forma bastante direta aqui. É só prestar atenção no que eles estão dizendo. Talvez tecnicamente seja um improviso, mas não tematicamente. É um exercício de metalinguagem muito interessante. Quando a instrumentalização humana começa, a gente sabe tudo o que precisa saber, todas as almas vão se tornar uma grande consciência coletiva e pronto. Eles literalmente escrevem na tela: temos pouco tempo pra isso, então bora pros personagens. Isso que eu falei sobre prioridade. É isso que mais incomoda esse público seletivo de Evangelion. O final da série não ser nenhum espetáculo megalomaníaco, mas sim um movimento sensível e intimista, que sempre foi o foco. Por mais que o anime não tenha realizado a qualidade técnica que ele gostaria, ele entrega o que o autor queria desde Por isso os primeiros episódios ali são tão importantes, tá longe de ser uma prova de que foi mal feito ou algo do tipo. É inclusive uma forma muito inteligente de representar graficamente o que a narrativa está nos dizendo. Os personagens se despindo de toda a parte externa e se expondo ao máximo. E se a gente quiser explicar no sentido prático da trama, representa também os corpos se dissolvendo aos poucos por causa da instrumentalização. Isso é o mais longe que esses episódios chegam de ser uma experiência confusa. A parte visual. De um ponto de vista do texto, ele é bem didático, pra falar a verdade. A narração chega a dizer que tudo aquilo são formas que representam eles, e a realidade é da forma que a gente interpreta. O arco principal de Evangelion é basicamente sobre como Shinji não via sentido para a própria existência, e aos poucos vai começando a se identificar como piloto de Eva, não porque queria isso, mas porque fazer o que mandam era um tipo de mecanismo de defesa, e se não fizesse aquilo, seria abandonado de novo, sem perceber que todos na volta dele passam por problemas de aceitação muito parecidos. Isso funciona ainda mais na sociedade japonesa, mas é um tema universal: se enxergar não como função, mas como indivíduo, e aprender a se amar. Caralho. O Shinji se odiava e pior que é assim mesmo, né, mano? Os outros. Em
Em um mundo sem nada, sem ninguém como referência, sem perceber o valor da diferença entre as pessoas, ele não tinha como enxergar a si mesmo. É por isso que ele nega a instrumentalização, onde o outro não existia. É só aqui que ele percebe que os outros à volta dele também passavam por isso, que viver num mundo isolado pode ser mais doloroso ainda e que ele também pode existir sem pilotar o Eva. É por isso que todos aplaudem ele no final. Depois de passar a série inteira buscando substituir a imagem da mãe através das mulheres que passam na vida dele, procurando o mesmo conforto e segurança, tem uma cena onde ele chega a falar que a Rey lembra a mãe, e confrontando a imagem do pai, o outro através dos anjos, como a gente vê na passagem onde a palavra inimigo fica sendo entrecortada com as imagens dos anjos e então do Gendo, pai do Shinji, o Shinji finalmente consegue se reconhecer como um indivíduo singular, único exatamente por causa dos seus laços com o próximo. Não como uma forma de dependência, mas percebendo que só se pode ser eu em relação ao outro. Adeus, mãe. Obrigado, pai. E a todas as crianças que conseguiram chegar até ali, parabéns. Esse final é lindo. Porra. Cara, na moral, tem que ter um anúncio pra atrapalhar, mano. Ô, louco. E aí teve The End of Evangelion. O diretor do anime, o Fim de Evangelion. Passou uns períodos bem difíceis de depressão, e Evangelion surgiu da canalização desses sentimentos. O Shinji incorpora não só a própria experiência do diretor, como abraça qualquer japonês médio com dificuldade de se relacionar, que não vê propósito na vida, e a série termina com uma mensagem encorajadora nesse sentido. É admirável o resultado de experiências tão complicadas ser algo tão positivo. Isso em 90 e poucos, 95, eu acho. Os 2 últimos episódios são mal recebidos até hoje por motivos parecidos, mas na época a recepção foi ainda mais violenta, desde ameaças de morte que o diretor recebeu até pichações na sede da Gainax, a produtora do anime. O resultado disso é o filme The End of Evangelion, que estruturalmente é dividido em 2 metades, episódio 25 e 26. Cara, os caras forçaram o verdadeiro final de Evangelion. Vamos falar um pouco sobre isso. Os caras forçaram outro final, cara. Já começa com uma das cenas mais chocantes da série. Pô, mas aquele final o Shinji se muito bom, masturbando mano. pra Asuka em coma no hospital. É importante reforçar que ao longo dos 26 episódios do anime, por mais que o Shinji tenha seus problemas e não necessariamente a melhor relação do mundo com as pessoas na volta dele, ele é significantemente mais inofensivo do que nesse filme, onde não só nessa primeira cena, mas em outras 2 até o fim, ele agride a Asuka. Objetivamente Meu falando. Deus do céu. Não só isso, mas o filme também entrega todo o espetáculo visual cobrado, desde o final apoteótico até as lutas em grande escala ou a chacina na sede da NERV. Tudo isso é tecnicamente impressionante. Mas a realização da violência gráfica não é a única discrepância importante entre os 2 finais. Existe uma diferença essencial de tom. O Wano é um defensor do final da televisão. Diz que muitos dos espectadores eram mulheres e também gostaram, mesmo que a maioria dos fãs do anime estejam furiosos. Ele diz que não consegue deixar de rir quando dizem que fizeram um trabalho preguiçoso, que na verdade cada membro da Gainax deu mais energia do que qualquer um possa imaginar. No fim, diz se sentir triste por saber que os fãs não puderam ver o esforço deles. The End of Evangelion não é um final substituto, não é um produto alheio à repercussão do final da série, é o reflexo direto disso. E se lá o Shinji incorporava essa inabilidade frágil em relação ao mundo, aqui ele incorpora a manifestação máxima da reação desse público ao final acolhedor do anime: a agressividade. A experimentação também acontece no filme, o que também prova que o argumento de o conceito também ficou muito bom, mano. Não faz sentido, mas se na série o anime sobre o que fizeram e tal, expondo a criação da obra, usando os rascunhos e repetindo imagens, aqui ele traz para nossa realidade para comentar ela. Nem de longe a gente tem o mesmo otimismo, não é uma mensagem carinhosa para tentar superar esses problemas. Não, isso não foi aceito. E é incorporando as ameaças que ele próprio recebeu, ele usa isso no filme, que o Hideaki Anno desenha a agressividade como uma faceta inevitável dessa vez, não fugindo de relacionar isso também com uma questão de gênero. Cara, Por isso, que todos bad, os mano. do Shinji são contra mulheres. Ainda existe, sim, uma esperança de que um dia as pessoas vão conseguir entender. O diretor não abre mão disso, mas ainda assim percebendo as consequências do próprio otimismo, de que talvez não passe de um achismo, um tipo de prece. Depois de todos os discursos sobre enquanto houver um mundo, todos têm chance de ser feliz, o Shinji confessa que ainda não sabe onde a felicidade dele tá. Ele diz que vai pensar no porquê de estar vivendo, mas sabe que sempre vai chegar às mesmas conclusões óbvias. É o diretor falando através diferentemente o adeus pra mãe, dessa vez, é melancólico, do outro final. como se o Wano repensasse a própria conclusão a partir das represálias que sofreu quando via uma alternativa para se sentir bem consigo mesmo. É triste pensar que o público ainda repete essa mesma reação, essa mesma violência que o dito verdadeiro final tenta comentar. O final do filme, diferente da série, não é uma redenção, não é um aprendizado, é mais uma agressão. Como se para esse público que não percebeu que lá atrás no anime a salvação do Shinji foi o afeto, a única possibilidade da vida seja, de fato, machucar as pessoas. Ô, louco.
Agora eu entendi o porquê vocês falaram. Não, Henrique, esse foi um dos maiores roteiros que eu escrevi até hoje. Deu um Foda, trabalho mano. Vou deixar o like aqui. Cara, agora eu entendi o porquê vocês falaram que, na verdade, no filme o Shinji é um monstro. Tá explicado, mano. Os fãs meio que não entenderam, assim... Não entenderam, né? Não gostaram do final verdadeiro, né? Que é aquele final onde o Shinji meio que entende, né? O seu propósito e tal, ele se aceita. E aí todo mundo até aplaude, né? O pessoal ali, os amigos dele e tudo mais. Cara, mas eu vou falar assim, eu gostei muito mais do final verdadeiro, mano. Essa questão, mano, não sei, cara. Não sei, mano, é porque o anime inteiro constrói ele pra ser dessa forma, tá ligado? Aí do nada os caras... Ah, mano, é foda, complicado. Mas enfim, pessoal, esse aqui foi um vídeo patrocinado, né? Então pra você que também quer patrocinar um react, basta entrar aqui na descrição e seguir as instruções. Fazendo isso, você estará patrocinando um react e eu irei estar trazendo aqui pro canal, beleza? Bom, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e comente aí embaixo alguma outra sugestão de react que eu estarei trazendo, fechou? E acho que é isso. Fui!